Tá certinho, já iniciou, Ramon. Quando você quiser, por favor, Muito fique à bom. vontade. Então, vou começar aqui. A, a tela está sendo compartilhada agora? Tá, só não tá no módulo apresentação pra gente. Não sei se tá para você Ah, aí. Tem que não, agora, expandir aí. agora tá, né? Agora foi? Isso. Agora sim, agora sim. Muito bem. Então, começo tomando meu, meu tempo agora, vai, tá? Então, esse é um artigo, né? Que como o Felipe falou, a gente preparou para um volume da Brazilian Keynesian Review, tá? Então, por isso, como o volume está em inglês, eu mantive, quando a Kenia me perguntou o título, tá? Eu na hora não pensei em traduzir o título, tá? Então, por isso ficou em inglês, mas a apresentação, todos os slides estão em português. O artigo foi escrito em coautoria com o Fernando Krauser, que é aí professor da UFPR, professor visitante do UFPR, né? Ou ex-aluno do programa, inclusive, né? Com o professor Manuel Ramon Sousa Luz, que é professor da Federal de Ouro Preto e também participa do mestrado, da pós-graduação em Economia da UFABC, e com Matias Sabo, que é um economista com graduação aqui na UFABC e mestrado na Unicamp, tá? Desculpem aqui se aqui a voz hoje estou meio rouco, tá? Então vou tentar fazer a apresentação o melhor que der, apesar disso, tá? Muito bem, então aí tem a estrutura da apresentação, tem essas 9 sessões, né? A pergunta do artigo, introdução, umas discussões sobre economia formalista, tá? A crítica à economia neoclássica, uma discussão de economia, mercado e capitalismo, talvez a sessão mais longa, tá? Que é a discussão sobre o alcance das grandes corporações e a democracia em questão. Aí as discussões especificamente do comportamento contraditório da extrema-direita, né? Então tem mais geral, outro sobre a situação dos Estados Unidos, outras sobre a situação na América Latina, um balanço e as conclusões do texto. Então, a grande pergunta é se os Estados Unidos de Trump, o Brasil de Bolsonaro e a Argentina de Milei, que são os 3 exemplos que a gente pega, tá? São todos governos com afinidades entre si, os quais se reconhecem como de extrema direita, todos participam da tal da CEPAC, tá? Da Conferência de Ação Conservadora. Tá? Então, por que seguem políticas econômicas tão diferentes? Né? Então, a questão é como se explica que Trump faz uma política economicamente protecionista, enquanto que Bolsonaro, quando era presidente, Milei hoje, tá? Faz uma política completamente de abertura para o capital internacional e para isso, abertura, el liberalismo completo, certo? Então, como se explica essa aparente, essa contradição? Veja, depois, pelo título, dá para ver que a gente diz que é uma contradição aparente, tá? Mas, em primeiro lugar, se diz assim, olhando claramente, as políticas são diferentes, tá? Então, a gente está falando isso, que estamos num mundo neoliberal, certo? Nesse mundo neoliberal, em vários países do mundo, assumiu o governo um pessoal de extrema direita. A gente aqui não está discutindo as extremas direitas europeias, por exemplo, nem a Índia, tá? Que também tem um governo bastante de direita, tá? Nem o Bukele, tá? A gente está discutindo esencialmente esse contraste entre Estados Unidos com Argentina e Brasil, certo? Então, como dije, en Estados Unidos, a política econômica
está guiada pela proteção dos interesses nacionais. Na periferia, certo? Aqui, ao contrário, a gente adota completamente o liberalismo de mercado. Tá? Então, Trump, quando declara os motivos de por que ele faz essa política, tá? Ele está preocupado com a economia chinesa, quer um clima mais favorável para as corporações americanas, certo? Americanas, estadunidenses, né, em realidade. Tá? Mas nos países do Sul, né, Argentina e Brasil, nunca nem Bolsonaro nem Milei falaram de ter preocupação com as empresas nacionais, certo? Até se você quiser, pareceria que até, só lembrando, né, mas com a bandeira, lembra-se a cena constrangedora do Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, Milei o tempo todo, todas as votações nas Nações Unidas, tá? Um dos poucos países que sempre vota com os Estados Unidos. Né? Então, parece que a preocupação é mais com os Estados Unidos do que com os próprios países. Tá? Mas, certamente, em todos esses casos, há uma discussão sobre qual que é o papel do Estado, certo? O que o Estado tem que fazer. Ou seja, veja, o que quer dizer? Que tanto Trump como os dois presidentes do Cone Sul, tá? Ficam bem preocupados em dizer, em discutir o papel do Estado, certo? Em particular, digamos, o caso do Milei é quase patológico, né? Com a preocupação com a motosserra, tal. Então, o papel do Estado está no centro das discussões, tá? Também, digamos, o Trump também tem todo um discurso, certo, sobre mudar o papel do Estado. Tinha nomeado o Elon Musk também com uma espécie de cargo de motosserra lá no começo do governo, tá? Bom, então, a ideia é que a gente vai tentar ver essa, ou seja, tem semelhanças e tem diferenças essencialmente na parte política econômica, tá? O nacionalismo econômico do Trump e o liberalismo dos outros dois, tá? Então a gente vai tentar entender isso a partir de uma leitura certa, que volta a Veblen, volta a Carpolani, certo? E volta ao institucionalismo radical, certo? Que, querendo estudar a questão da hegemonia corporativa, certo? Papel das corporações nos governos, e sobretudo no mundo e no governo dos Estados Unidos, fundamentalmente, né? Os interesses dessas corporações, e aqui um conceito webleniano, que é o de enabling myths, que a gente traduziu como mito de sustentação. A ideia, quais que são as justificativas, certo? Que o pessoal usa para defender esse tipo de governo, tá? Muito bem. Então, aqui a gente volta um pouquinho à teoria, tá? E então, porque boa parte da discussão passa por entender qual que é o papel dos mercados, como que ficam os mercados nesse contexto, tá? E, ou seja, inclusive a defesa do mercado, tá? Pareceria ser uma das bandeiras fundamentais, tá? Da visão neoliberal, certo? E também, digamos, está no centro, no mínimo, das posições, tá? Do Milei, do Bolsonaro, mas também do Trump, certo? Tá? Então, a ideia é que você tem uma noção de economia formalista, tá? É aquela que tende a igualar, considerar que economia é a mesma coisa que mercados, tá? Então, digamos, a ideia é que economia é essencialmente o estudo de uma sociedade de mercado, certo? Economia estuda uma sociedade que tem essencialmente um mercado autorregulado. Né?
enquanto que Polanyi diz que não, que em realidade a economia, ele propõe outra coisa, a economia substantiva, certo? Que eu estudo a maneira em qual as sociedades resolvem o provisionamento material, tá? Mas o que vai ser importante aqui, tá? Vou passar mais rápido pelos slides, tá? Mas, indo aqui ao Veblen, tá? Veblen critica, obviamente, a noção de uma economia de mercado, tá? Mas, em particular, ele diz, olha, essa visão de economia que tenta se equilibrio, se concentra nos mercados, tá? Tem um propósito claro, tá? Que é ignorar a instituição principal que emerge na virada do século XX. Então, já existia na época do Veblen, que dirá 100 anos depois, tá? Que é a grande corporação. Tá? Então, a ideia de se centrar no mercado para todas as discussões é uma maneira de esconder o papel que as corporações desempenham, tá? E considerar que são mais uns agentes no mercado, certo? Então, isso é útil para desviar a atenção do controle que as grandes corporações exercem sobre a sociedade, tá? Aqui também, falando IR, o institucionalismo radical, né? O institucionalismo radical insiste também que os mercados estão estruturados de acordo com o interesse dos empresários, tá? Das grandes corporações, tá? Então, o mercado é uma expressão do controle dos empresários sobre a subsistência da sociedade contemporânea. Então, o papel da grande corporação é fundamental, tá? Polanyi também diz que isso, novamente, o mercado autorregulado é uma construção imaginária, tá? Para explicar como funcionam as relações econômicas, tá? Mas, digamos, essa sociedade de mercado, quando você tem realmente, que de alguma maneira a utopia que se pretendia construir, tá? Segundo todo o trabalho de Polanyi e tal, no século XIX se faz todo um esforço para construir uma sociedade que seja completamente governada por mercados autorregulados. Qual que é o problema disso? Segundo Polanyi, isso leva, como diz aí a última frase, né, a um desgaste do tecido social. Uma sociedade uma sociedade de mercado totalmente controlada por mercados autorregulados, segundo Polanyi, é uma sociedade inviável, certo? Então, sempre vai provocar reações, tá? E aqui, então, essa parte estamos falando de onde que vem essas reações, tá? Pois, vejam só a primeira frase desse slide, que acho que é um conceito fundamental, né? Para Polanyi, mercados e corporações têm características antagônicas, certo? Então, o que quer dizer? Vamos, passo aí o terceiro bullet, tá? O mercado autorregulado é uma abstração, certo? Que levou a uma profunda transformação, certo? Mas é uma transformação que é impossível, tá? Você não consegue sustentar por muito tempo uma sociedade de mercado desregulado sem que leve a crise, sem que, que rasgue o tecido social, tá? Então, quando você está numa situação na qual o mercado chegou ao limite, pensa nisso. Polanyi está escrevendo, a gente se baseia essencialmente em dois textos do Polanyi, o clássico A Grande Transformação, tá? E um artigo dele dos anos 30 chamado A Essência do Fascismo, tá? Ele pensa nisso nos anos 30, tá? Ele está dizendo, olha, está claro que a sociedade de mercado autorregulado fracassou, levando o mundo para a Primeira Guerra Mundial, tentaram reconstruir, foi para o brejo de novo, tá? Foi outra crise, crise de 30, tá? Então, o que dá para ver que então que o mercado autorregulado leva, ou seja, é uma utopia insustentável, tá? O que a gente pode fazer? O que a sociedade pode fazer? Tá?
Então, aí Polanyi identifica duas soluções alternativas. Tá? A primeira que ele chama a solução democrática, tá? Que para ele isso leva ao socialismo. Tá? De novo, não é socialismo, não pense necessariamente, não é quer dizer que todo mundo vai virar uma União Soviética, não é isso que o Polanyi tem na cabeça. Tá? O que Polanyi diz que isso entende por socialismo. Tá? Olha, aqui no último bullet está dizendo, para Polanyi o socialismo é essencialmente a tendência inerente a uma sociedade industrial de trascender o mercado autorregulado, subordinando conscientemente a uma sociedade democrática. Tá? Então, a ideia é isso, que quando você tem uma... digamos, quando chega esse momento de crise, quando o mercado autorregulado se torna inviável, tá? Tem duas alternativas, a primeira que estamos discutindo aqui, certo? Eliminação do mercado autorregulado por meio da abolição da sociedade de mercado, certo? A coletivização dos meios da produção, da propriedade privada, preservando a democracia. Tá? Então, essa seria a solução democrática do Polanyi. Tá? E vejam que, digamos, Polanyi está escrevendo isso nos anos 30, 40, tá? Depois tem toda uma discussão, certo, sobre a sociedade que veio depois. Aí tem outros elementos do Polanyi que não vou conseguir discutir agora, tá? Mas é a questão da reação da sociedade, do duplo movimento, tá? Pensar se pode ter uma saída, uma manutenção intermediária, tá? Sem cair nas alternativas de socialismo ou fascismo, tá? Que nas únicas que ele via como viáveis, tá? Nesse momento de crise dos anos 30 e 40. Tá? Então, uma saída seria o socialismo, a outra seria o que ele chama da solução fascista, certo? Então, qual que é a diferença? Se volto, veja ao slide anterior, tá? Se o socialismo implica manutenção da democracia, certo? Com abolição da sociedade de mercado e coletivização dos meios de produção, eliminação da propriedade privada dos meios de produção, o fascismo é exatamente o contrário. É a manutenção de tudo isso, tá? Mas, então, tirando a democracia, tirando a liberdade, certo? Então, está claro, essa sociedade de mercado que pretende combinar democracia, liberdade, propriedade privada, mercados autorregulados, tá? É inviável. Então, a saída é abrir mão de alguma das coisas. A saída socialista implica abrir mão da sociedade privada, da propriedade privada, etc. A saída, a saída fascista, tá? Implica abandonar a liberdade, certo? Tá? O sea, essa abordagem envolve a dissolução tanto da democracia, quanto do postulado da postulado da liberdade, quanto do mercado autorregulado, certo? Nesse segundo cenário, a propriedade privada e as empresas não apenas continuariam a existir, mas ditariam as regras para a sociedade como um todo, já que não tem representação democrática. Tá? Então, portanto, são as corporações as que estão dirigindo tudo. Só um segundinho aqui, tá? Tá. Isso era... Não, aqui estou falando, parece que estou falando sozinho aqui, não vejo a cara de ninguém aqui. Depois de 20 minutos resolvi ver se ainda continuo, se a ligação não caiu. Vai, então, perfeito. Então voltamos para onde eu estava, tá? Então, se eu consigo voltar para onde eu estava agora, tá? Aqui, né? Tá novamente a tela funcionando, tudo bonitinho.
Então, ah, portanto, para Polanyi, tá? A solução fascista implica também o fim da sociedade de mercado, tal como a gente conhece, né? E pues, que uma sociedade, digamos, que combina liberdade, democracia, tá? Com a emergência de um Estado corporativo, no qual as grandes corporações determinam tanto as leis quanto a sua aplicação, certo? Uma vez que o capitalismo organizado nos diferentes ramos da indústria se torna a totalidade da sociedade. São detalhes, eu aqui mantive algumas citações diretas, tá? Tirei todas as referências aqui em uma apresentação, não é um artigo, tá? Quem quiser depois consultar o artigo, tem todas as referências bonitinhas, tá? Muito bem, então, para Polanyi, então, uma diferença entre o mercado autorregulado, certo? Que aí sim funciona essencialmente pelo mecanismo de oferta e demanda, tá? Só que ele diz que isso é inviável no médio prazo, no longo prazo, tá? E as grandes corporações que seriam incompatíveis com esse mercado autorregulado, tá? Como dice aquí, capitalismo y mercados no son sinónimos, ¿cierto? Como dice, pues veja, eso de nuevo una discusión longa de Polanyi, ¿tá? Que los mercados son más son más formas de uma forma da distribuição, certo? Dos produtos da sociedade, tá? Que é uma das alternativas possíveis, tá? E que, digamos, em geral, tem acompanhado a sociedade desde tempos muito longínquos, tá? Sem se tornar a principal nem a única maneira de organizar a atividade econômica. Tá? Mas, então, portanto, a existência de mercados não é apenas, tá? Uma coisa que se verifica no capitalismo. Tá? Então, e as corporações, né? Então, portanto, digamos, se o capitalismo, uma maneira específica, tá? De ter uma sociedade, capitalismo é um termo que Polanyi usa muito pouco, tá? Mas se o capitalismo é uma sociedade, a sociedade de mercado, tá? Está dizendo, não, perfeito, as grandes corporações, tá? Podem se virar numa sociedade de mercado, tá? Mas, essencialmente, dado que o funcionamento dessa sociedade gera tensões, né? Então pode ser vantajoso para as empresas eliminar tanto o mercado quanto a democracia, certo? Eliminar o mercado, de novo, não quer dizer eliminar 101% o mercado, tá? Mas eliminar o controle do mercado de grande parte das atividades econômicas, tá? Então, como diz, o fascismo, uma sociedade autoritária governada por interesses corporativos, surge como resultado possível do próprio avanço e da crise de uma sociedade de mercado institucionalizada. Tá? Veja que se Polanyi está falando do avanço das grandes corporações numa sociedade de mercado, tá? Para o institucionalismo radical e para Veblen, tá? Eles já pegam, digamos, eles de alguma maneira já consideram a sociedade a partir do momento em que as grandes corporações são as que realmente dominam a atividade econômica, certo? Como diz aqui, para Veblen, as atividades dos líderes industriais e financeiros, então, que isso é, ele diz, olha, a atividade central, tá? Não é concorrer no mercado, tá? Essencialmente, o que eles estão fazendo é sabotando o bem-estar econômico da comunidade para defender seus interesses pecuniários. Lembrem isso, que Veblen
tem toda uma... Ele não é contra o avanço tecnológico, certo? Muito pelo contrário. Mas ele está dizendo, olha, tem um problema, que é toda essa mudança tecnológica que leva, digamos, a aumento do grau de concentração, certo? Aumento de máquinas cada vez maiores, firmas cada vez maiores, então, tudo bem, só que o problema é que essas firmas, as corporações, em lugar de estar destinadas a atender o bem-estar coletivo, né, estão orientadas a busca de interesses pecuniários, certo? Né? Então, os empresários, então, se apoiam no que Veblen chama de vested interests, tá? Que aqui eu traduzi, digamos, te consultei com meus coautores qual que é a tradução favorita deles, ele chama que então esse interesses escusos seria uma coisa boa. É muito forte a visão do Veblen nesse particular, né? Ele diz que, digamos, que o que essencialmente as corporações conseguem, os grandes empresários, certo? Nessa atividade essencialmente pecuniária, tá? Conseguem o direito negociável de obter algo sem dar nada, tá? Ou seja, objetivamente, os interesses escusos, tá? São apropriação sem justificativa de uma parcela do produto social, tá? Uma parcela bem generosa, by the way, tá? Então, como dice, esses interesses escusos representam a capacidade dos poderosos de extrair uma renda gratuita da sociedade, produzindo para o lucro em vez de produzirem para as necessidades sociais, desperdiçando assim recursos da comunidade, deixando de atender às necessidades materiais. Né? Então, portanto, o que seria, em princípio, a defesa da livre empresa, do livre comércio, a liberdade de ação, tá, né? Vira-se o oposto, certo? Uma defesa dos empresários fazerem o que bem entendem em prejuízo da comunidade como um todo. Tá? Então, aqui tem outra coisa importante, que Veblen está escrevendo no contexto da Primeira Guerra Mundial, tá? Ou seja, o texto que estamos usando aqui do Veblen, tá? É um texto imediatamente posterior à Primeira Guerra, tá? E aqui, obviamente, está muito marcado pela experiência das pessoas de todos os países, que não ganham, se alguma guerra cuja única motivação são os interesses imperialistas, né? E tem um monte de caras que vão para a guerra não porque sejam obrigados, tá? Sino voluntariamente. Os caras se sacrificam pelo país, né? Ou seja, sacrificam pelos donos da firma do seu país. Isso é qual que é a lógica desse negócio, certo? Que então que você tem uma maneira de organizar a sociedade, tá? Que leva, como isso aqui, Veblen destaca que a ideia de pátria leva as pessoas comuns a pensar e agirem de acordo com os interesses das empresas. Então, grandes assim, propietarios que normalmente poderiam ter sido identificados como inimigos da classe trabalhadora, certo? A través do patriotismo acabam sendo os que defendem os interesses da comunidade, certo? Em oposição a outros países, tá? Então, o que Veblen está dizendo aqui, tá? Que você tem alguns, esses famosos enabling myths, tá? Um dos quais é o mito do patriotismo, tá? Que é uma maneira de engajar as pessoas comuns na defesa dos interesses dos grandes empresários, certo? O institucionalismo radical, certo? Também entende que qualquer olhar para a nossa sociedade, tá? Tem que, para entender como funciona, não é elogio, tá? Sua compreensão de como funciona tem que passar pela corporação, certo? Pela corporação
as corporações, tá? São as grandes organizadoras, tá? Da vida em sociedade. Tá? Então, e como diz aqui, nesse sentido, o institucionalismo radical entende que a centralidade da corporação é incompatível com a própria democracia, certo? Bem como com a liberdade, igualdade e fraternidade nas sociedades industriais. E o que ele fala é que, em realidade, toda a discussão que se tem, não, que a sociedade de mercado é uma sociedade livre, tal, onde o mercado resolve, tal, não, o socialismo nunca pode dar certo, porque é uma sociedade planificada, tal, você não tem informação para planejar, tal. Eles entendem exatamente o contrário, tá? Que nossa sociedade, tá? Está essencialmente baseada num planejamento, que é o planejamento corporativo privado, tá? Que é completamente diferente do que seria o eventual modelo de planejamento econômico democrático, que também não quer dizer necessariamente o planejamento do socialismo real, tá? Não é isso que estamos discutindo, tá? Então, é isso. Polanyi e Veblen, o institucionalismo radical, concordan que mercado y negocio, en el sentido de las grandes corporaciones, no son sinónimos y mucho menos son las grandes corporaciones y a democracia. ¿Eh? Entonces, como dice aquí, Polanyi demuestra que si un mercado comenzara a afectar negativamente los intereses empresariales, una alternativa sería eliminar el mercado, ¿eh? Y también eliminar la orden democrática, mantendo o capitalismo por meio de uma sociedade corporativista e autoritária, que é a solução fascista. Né? Então, portanto, a democracia, assim como o mercado, não passaria de ser um mito e uma sociedade altamente planejada por interesses comerciais privados. Tá? Então, a ideia é que estamos em uma sociedade de mercado democrática, onde todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito, tá? Para Veblen é parte dos enabling myths, tá? De uma sociedade controlada pelas grandes corporações. Muito bem. Então, e aqui então saímos da parte teórica, tá? Vamos ver então um pouco das posições, tá? Do governo, da extrema-direita, etc. Tá? Então diz, a extrema-direita global apresenta pontos de convergência, tá? Aqui alguns que todo mundo já sabe, tá? A busca por engajamento nas redes sociais, por meio de teorias de conspiração, ideias anticientíficas, todo, o sea, um movimento anti-vax, tá? O terraplanismo, toda coisa que a gente conhece, tá? Mas que também, digamos, acabam, digamos, um movimento contra as urnas, por exemplo, tá? Então, todo esse tipo de coisa, tá? A luta contra as causas das minorias, tá? O pejorativamente chamado de cultura woke, tá? Onde saem as guerras culturais, tá? A enfraquecimento da noção de república, certo? Tá? Uma alternativa, certo? É o uso indevido do judiciário, tá? Todos os processos de lawfare, tá? Que certamente no Brasil são muito importantes. Na se fala, tá? As mexidas na composição da Suprema Corte estadunidense também já dão uma noção, tá? Mas então, a ideia aqui, como diz aqui, ao dividir a extrema-direita, está claro, volto ao slide anterior, tá? Aqui todos os elementos que grosseiramente põem de acordo Trump, Bolsonaro e Milei, para pegar como exemplos, tá? Mas aqui diz, não, mas calma, quando a gente está falando a separação entre centro e periferia do capitalismo, a extrema-direita tem posições diferentes, tá? Então, embora todas as fações de extrema-direita afirmem defender uma menor intervenção estatal, nos países centrais
a extrema-direita insiste na defesa dos interesses nacionais e, sobretudo, quando falamos de países centrais, tá? Sem tanto eufemismo, estamos pensando essencialmente nos Estados Unidos. Tá? Eu nem sei, digamos, seria uma discussão os países de Europa com governos de direita em que medida falam tanto dos interesses nacionais. Tá? Mas no caso dos Estados Unidos é patente. Tá? Então, na periferia, especialmente aqui no sul, tá? A mesma extrema-direita se apoia nos princípios do livre mercado, defende fervorosamente. Tá? Então, quais que eram as promessas, digamos, então aqui estamos entrando na sessão específica de discussão dos Estados Unidos. Tá? Então, nos Estados Unidos, Trump, na campanha, tá? Se propôs combater a perda dos empregos blue collar, certo? Tá? Que era a base da classe média, média baixa estadunidense, tá? E combater a liderança chinesa nos setores de alta tecnologia. Tá? Aqui vem toda a choradeira, coisas do Trump, do Scott Bessent, tá? Falando de que não, que esse mundo, vejam coisa, o mundo do livre comércio, tá? Pareceria, digamos, a questão da globalização, vantagens comparativas, os mercados, tá? Que era o auge dos mercados, agora esses caras quase confirmando o que Polanyi falou 80 anos atrás, tá? Estão dizendo, não, isso aí não, esse mercado é perigoso, não serve para os Estados Unidos, tá? Teoricamente o mercado deveria levar uma situação melhor para todos, mas no caso dos Estados Unidos foi um problema esse mercado livre. Tá? Então, veja aqui, então, que por isso eu falo aqui, confirma Polanyi. Tá? Polanyi enfatiza que a racionalidade por trás do mercado autorregulado é favorável aos negócios, às grandes corporações até certo ponto, tá? Porque esgarça o tecido social, certo? Como diz aí, tá? Então, por isso era a discussão de socialismo e fascismo como alternativa, certo? Aqui já meio estamos lembrando que a gente já discutiu, tá? Mas, então, aqui se a opção era socialismo ou fascismo quando o mercado não funciona mais, pareceria que no caso do Trump, a escolha feita está muito mais do lado do fascismo do que da alternativa democrática, certo? Por outro lado, isso se sustenta em alguns mitos, certo? Tá? Que desvia a atenção do grande público do que realmente está acontecendo na sociedade. Como está dizendo aqui, os mitos de sustentação como o patriotismo, o lema do Make America Great Again, tá? Os perigos apresentados pelos estrangeiros, tá? Apresentados como criminosos, são usados para desviar a atenção do povo, né? Esse é um termo bem do Veblen, common people, do fato de que os empresários usam o Estado para garantir seus interesses, sabotando o bem-estar econômico geral, certo? E, então, as propostas, certo? Tá? São uma série de propostas claramente protecionistas, tá? Que não tem nada a ver com as propostas liberais que a gente tem aqui embaixo, tá? Então, trazer indústrias de volta, tornar o país de novo mais inovador, tá? Veja, tá, o país mais inovador, aqui, lembrem, digamos, como que era tratada a ciência e a tecnologia na época do Bolsonaro, como estão sendo tratadas as ciências e as universidades agora com Milei, tá? É completamente oposto de uma tentativa de, certo que também Estados Unidos, a tentativa de fazer essa maior inovação não passa muito pelas universidades, mas tudo bem, mas de qualquer jeito, a ideia é isso, que o país se torna mais inovador, certo? Tá? Isso implica, então, portanto, tirar impostos, tá?
tirar o Estado das costas dos empresários, tá? Reduzir custo de energia, renegociar tarifas de comércio, combater, digamos, imigração ilegal, que é uma coisa que não afeta nada às grandes corporações. Ou seja, os imigrantes ilegais têm um baita papel na economia dos Estados Unidos, mas não nas coisas que interessam às grandes corporações, especialmente às big techs, né? Então, com isso aqui, isso mostra que o governo de Trump trabalha pensando nas grandes corporações, não no cidadão comum, e aqui então entramos rapidamente na América Latina, tá? Veja, então, esse papel de avanço dos mercados, tá? Não começou agora, tá? Com o governo de extrema-direita. Então, já a direita civilizada, Macri nos Estados Unidos, não, Macri em Argentina, Temer no Brasil, tá? Começaram a implementar essas políticas sem falar, digamos, do neoliberalismo dos anos 90. Tá? Então, se diz perfeito. Então, na América Latina, tá? Tudo, então, esses caras, Milei e Bolsonaro, continuam a obra de Temer, ou seja, na ordem. Milei e Bolsonaro continuam a obra de Macri e de Temer, tá? Só levando a um patamar maior, certo? Tá? E podemos pensar que a nova direita desses países, tá? Em realidad é a soma de duas coisas, tá? Conservadores radicais, tá? Que não estão tão preocupados com o liberalismo de mercado, e outros caras que são super defensores da liberdade de mercado, que não estão tampoco ligando na agenda anti-woke, tá? São detalhes, vi que já cheguei nos 40 minutos, tá? Então vou começar a acelerar, se fecho mais 10 minutinhos, tá? Então, esse novo liberalismo no Brasil, no mínimo, esse ganhou um prestígio, ganhou peso, tá? Como elemento daquela batalha cultural, tá? Aqui vemos isso, essa nova direita ultraliberal, certo? Que veja também, vemos a outra ultradireita, também mais conservadora, também começou a ganhar seus... começou a agir online, tal, não sei o que, começou a ter também seus avanços nessa época, mas aqui o que a gente está sublinhando, tá? Que de onde saiu esse ultraliberalismo econômico? Então, isso, então, em realidad, a partir dos anos 2000, começou a ter um avanço desses grupos, especialmente nas redes sociais, tá? No ambiente online, tá? Que dá coisas como o Instituto Milênio, o Instituto Mises, tá? Entre outras, tá? Então, mas depois, esses ultraliberais acabam se reunindo com conservadores radicais, quando o movimento, então, da extrema-direita, como a gente conhece hoje, tá? A partir do movimento de junho de 2013 e das passeatas pelo impeachment da Dilma, tá? Então, na Argentina também, digamos, o Milei aproveita isso de que as pessoas, não sei, digamos, que muitos eleitores, tá? Inclusive isso vem ao fracasso do Macri, tá? Não se sentem mais representados, tá? Pela direita tradicional, certo? Então, uma coisa que chama a atenção é que, ao contrário do Bolsonaro, tá? que não entendia, nunca pretendeu entender de economia, tá? O máximo era designar um cara que era, digamos, como Paulo Guedes, um ex-aluno de Chicago, tá? Milei, ao contrário, um cara que ele, digamos, estudou economia, se considera o grande economista, quer ganhar o Prêmio Nobel de Economia, tá? Se declara seguidor dos aspectos mais radicais da escola austríaca, tá? Se autoproclama anarcocapitalista, tem a personagem do Capitão ANCAP, tá? Quando ele já se caracteriza, certo? Faz o cosplay do Capitão ANCAP, tá? Então,
Entonces, a extrema-direita latino-americana também utiliza mitos para defender su posición, ¿cierto? Y un caso claro, Milei, que atribui todos os problemas econômicos à casta. Né? A casta são as pessoas que parasitam o Estado. Então, a grande solução é liberar o Estado da casta, mas como impossível manter o Estado sem a casta, então tem que eliminar o Estado para eliminar a casta, certo? Como Milei dice, que ele vem destruir o Estado por dentro. Tá? Então, e aqui, então, como se explica essa aparente, essa complementariedade? Tem complementariedade, tá? Se tem complementariedade na parte política, como fica, então, a parte econômica? Tá? Como mencionado acima, ao analisar os movimentos de extrema-direita no centro e na periferia, tá? Tem abordagens diferentes quando as políticas econômicas, papel econômico do Estado, certo? Então, a divergência parece contraditória, mas o importante é que veja nos dois casos, tá? Tanto Bolsonaro quanto Milei aqui, como Trump lá, qual é a consequência óbvia, tá? Do tipo de política que eles implementam? É uma política que favorece as grandes corporações, tá? Então, digamos, essa contradição, tá? Em geral, tem um elemento completamente comum, que todo mundo faz o que as grandes corporações querem, que pela própria organização, que é um termo que a gente não usa no texto, mas pela própria organização da Divisão Internacional do Trabalho, vai levar a que, no centro, as grandes corporações pesam umas medidas que não pedem para um Estado da periferia. Tá? Então, concluindo, tá? A diversidade aparentemente desconcertante de abordagens econômicas, tá? Converge, em última análise, para um objetivo singular, a defesa e a expansão dos interesses corporativos. Tá? A retórica se adapta a cada contexto. Tá? Nos países centrais, a narrativa de proteger empregos e que construir indústria nacional para tornar o país grande novamente, tá? Justifica intervenções estatais para proteger as grandes corporações, tá? Garantindo subsídios, introduzindo benefícios centrais, benefícios fiscais. Tá? Isso nos países centrais. Por outro lado, isso não significa o abandono do sistema capitalista, certo? Tá? Mas uma mudança das regras de maneira de favorecer os interesses escusos, vested interests, tá? De um grupo seleto de grandes empresas e setores, notadamente a Big Tech, mas também os grandes grupos, os grandes fundos, tá? De Wall Street, por exemplo, tá? Também se pode ser alguma das grandes corporações industriais, tá? Então, esses são os interesses que estão sendo protegidos, tá? Então, o Estado, nesse caso, não é diminuído, tá? É certo? Ou seja, que é reorientado, ou seja, se em algum lugar é diminuído, tá? Mas você não diminui as Forças Armadas, tá? Você não diminui o gasto militar. Se pode discutir, se pode diminuir o auxílio à alimentação, tá? Muito bem. Então, tudo isso legitimado por um discurso nacionalista, tá? Enquanto que na periferia capitalista, tá? Aparente, a mesma lógica, tá? Acaba levando a uma manifestação que parece contraditória, mas tem objetivo, certo? Porque a defesa ferrenha do liberalismo, né? A proposta de privatização radical, desregulamentação, corte drástico nos gastos sociais, certo?
basicamente servem para facilitar a vida do grande capital, certo? Seja reduzindo a legislação trabalhista, seja dando de graça empresas que foram obra de anos e anos de gasto do Estado Nacional, certo? Tá? Então, essencialmente é isso que... Ah, então, aqui, então, que basicamente tem toda uma choradeira, tá? Dos mitos da burocracia excessiva, carga tributária insuportável, que se ouvem tanto no Brasil como na Argentina, né? Donde no, isso aí que, coitado, as grandes firmas não podem operar, temos que tirar o Estado das costas deles, certo? Então, isso damos, para as grandes empresas, é só farra, né? Então, bem, flexibilização das leis trabalhistas, abertura do mercado, tá? Então, se favorece as grandes corporações, tá? Então, isso moviliza mitos como o patriotismo, a liberdade individual, se é que é o caso do Milei, aversão à casta, certo? Tudo isso mascara a agenda comum de manipular o aparelho estatal para privilegiar as grandes corporações, tá? Então, como digo aqui, para finalizar, tá? A suposta ambiguidade, portanto, nada mais é do que uma cortina de fumaça para um propósito singular e bem definido, ou de perpetuar o poder do capital concentrado. Então, moçada, muito obrigado pela atenção, tá? E fico à disposição, então, para eventuais comentários, dúvidas, xingamentos, o que vocês acharem mais relevante. Ramon, muitíssimo obrigado pela apresentação, né, bastante instigadora, né, que cabe a apresentação que cabe muito bem em 2025, 1925, né? E isso já deixa a gente inquieto o suficiente, né? Então eu Aham. queria abrir para as perguntas aí da audiência. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Alguma sugestão? Vocês, por favor, fiquem aí à vontade. Quanto à audiência não se manifesta, Ramon, eu tenho uma questão que você chegou próximo desse ponto em algumas partes do texto. Vocês chegam a fazer essa segmentação indústria-negócios que vem muito forte na tradição webleniana, né? Porque em alguns momentos você fala da grande corporação, né? Do domínio da grande corporação, né, como que a grande corporação ela vai estar fazendo a gestão do livre mercado, e você fala também do provisionamento social, né, da distribuição de bens na sociedade. Vocês chegam a fazer essa distinção, né, e por que que eu faço essa pergunta, né? Algo que estava rolando, né, nesse momento que o Veblen se torna um pensador mais radical, foi um movimento de focar na tecnologia como o elemento que vai se superar as organizações econômicas que estão falhando, né? E aí você teve a movimentação da tecnocracia, que foi meio esquisita ali e tal. E eu sempre fico muito na dúvida se toda essa perspectiva muito pautada na tecnologia estava associada a valores muito vitorianos daquele momento histórico e como eu joguei para o passado, né? Falei, olha, a apresentação caberia em 1925. Eu tenho muitas dúvidas se a gente consegue trazer esse debate pautado na tecnologia como um elemento que vai possível elemento que reorganizaria a vida econômica, os sistemas econômicos. Vocês chegam a tocar nessa questão da tecnologia? Não, veja, em realidade aqui o, até, onde, até onde eu entendo a coisa, né?
você tem, que era também o mundo do Veblen, né? A tecnologia avançando, né? Grandes mudanças tecnológicas, né? Na época que ele vive, né? Mas o que ele se preocupa é que essas mudanças tecnológicas estão sendo controladas, certo? Estão sendo, para usar o termo institucionalista, não do Veblen, mas que ficou depois, tá? Estão sendo encapsuladas, tá? Então, todas essas transformações estão sendo controladas pelos poderes econômicos estabelecidos, né? E aí, então, se diz, não, Veblen tem, assim, uma confiança que faz sentido. Diz, não, mas tem caras que estão dentro das firmas, né? Promovendo essas mudanças, né? Mas que o problema é que essas firmas ficam completamente sob controle dos donos, né? Que representam, então, os interesses pecuniários, né? Eu considero que hoje, tá? Você também poderia perfeitamente supor que existe uma coisa desse tipo, né? Dentro das grandes corporações atuais, tá? Que você pode dizer, não, então tenho, sei lá, movimentos de software libre, no sé qué, ¿no? También representan entonces de caras que quieren promover o avanço tecnológico, ¿no? sem, sem que seja em benefício das grandes corporações, tá? O que eu, sabendo que fica difícil fazer a comparação também assim em espaço tão grande aqui de 100 anos, então, mas pareceria que hoje o capitalismo das big techs, né, com o capitalismo dos grandes fundos de Wall Street, né, representa um poder, né, que eu acho, de novo, teríamos que discutir como se mede isso, tá? Mas me parece que é um poder ainda maior sobre a sociedade contemporânea, especialmente nos Estados Unidos, né? Então, digamos, o que a gente considera perfeito pode ter os engenheiros de Veblen, tá? Querendo fazer Uhum. uma coisa alternativa, né? Mas, no fundo, se eles conseguiam apitar pouco na época do Veblen, apitam muito menos hoje, né? Esse seria. Então, por isso, realmente, a gente não fala nessa separação, né? Mas eu me perguntei por que a gente, comecei a pensar agora, por que a gente não falou? Porque realmente, hoje, tudo bem, pode ter, tá? Tem todo um lado de tecnologia mais democrático, tá? Mas o poder das big techs, nesse momento, né, assim, final de 2025, está sendo arrasador, né? Ok, obrigado, Ramon. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma questão, comentário, desabafo? Isso, crítica destrutiva. Não, Ramon, achei super interessante o texto, a perspectiva do texto, né? Eu acho que a gente tem a visão institucionalista muito semelhante, assim, não discordo em nada na análise de como vocês construíram. Eu gostei do prisma que vocês pegaram, assim, no texto, sabe? Eu não teria nenhum elemento
para destacar, assim, que eu acho que sobrou, que faltou, assim, sabe? Acho que o texto, ele tá bastante preciso, né? E eu acho muito interessante a forma como vocês utilizam o Polanyi, né? Mas é o texto pessimista, né? Ele mostra assim, olha essa cagada toda que está acontecendo, né? E aí, o que que vai rolar, né? Mas eu acho que reflete muito o momento que a gente está vivendo, né? A gente não vive um momento muito otimista, né? Não tem como vislumbrar uma saída disso, né? Eu acho uma perspectiva muito difícil e às vezes eu pego me pensando nisso, né? Como que meus próprios textos estão pessimistas, como que né, é difícil ver luz no fim do túnel, né? É difícil ver aquilo que está chegando, assim. Você consegue vislumbrar uma saída para todo esse cenário, uma superação? E aí o que eu chamo de otimismo poderia ser interpretado como uma saída democrática disso tudo, né? Não, mas veja, então, eu aqui suponho que entre os autores também podemos ter divergência quanto a isso, né? É, é, eu não cheguei a discutir muito essas questões com o Fernando e com o Matias, né? Mas sei que o meu xará, o professor Manuel Ramon, é bastante pessimista, tá? Eu acho que ainda assim, voltando ao Polanyi, né? Se diz, olha, tem também uma alternativa de saída democrática, né? Então, sem contar, tá? Que vamos por da seguinte maneira. Minha interpretação, tá? Polanyi está escrevendo num momento em que parece que digamos, desculpa, que a sociedade, certa, a ordem, digamos, do século XIX, tá? Que era um momento de transformação um momento de crescimento da democracia, certo? O surgimento, digamos, dos partidos operários, tá? Com representação parlamentar, tá? A transformação das monarquias cada vez mais em monarquias democráticas, certo? Tá? Então, nesse momento que Polanyi, esse era o mundo pré-guerra em 1914. Quando Polanyi escreve nos anos 30 e 40, o mundo passou por uma série de transformações muito violentas. Então, Polanyi diz: uma sociedade de mercado como que a gente tinha, tá? Não só como a que a gente tinha, porque ele diz: aquele mercado completamente desregulado, tá? Dos anos que vai da metade do século XIX, sobretudo na Inglaterra, tá? Até os anos 80 e 90, tá? Se demonstrou inviável. Tá? Então, diz, aí surge uma reação da sociedade para controlar o mercado, tá? O duplo movimento. Mas quando chega aos anos 30, 40, Polanyi aparentemente diz, olha, aquela tentativa de controlar o mercado dentro de uma sociedade democrática no capitalismo não funcionou. Então, as saídas são, ou resignamos a propriedade privada, etc., etc., ou resignamos à liberdade. Tá? Então, mas logo depois, vem uma época onde você consegue voltar e até voltar melhor a ter uma sociedade de mercado,
se llama, com o mercado controlado, certo? Tá? Que são, digamos, os 30 anos gloriosos, tá? Com todas suas variações, e que mais ou menos se pode dizer continua depois. Só que pareceria novamente que essa sociedade está se voltando, acabou se tornando meio insustentável, sobretudo para o interesse das grandes corporações. Tá? Então, agora, a atenção está indo novamente para a polarização e dizer, olha, a saída vai mais pelo lado do fascismo, que é o que Trump, Bolsonaro, Milei representam. Tá? A pergunta é se a alternativa socialista, sobretudo aqui embaixo, parece tão remota. Tá? Mas será que a gente não pode, de alguma maneira, encontrar uma volta a uma sociedade tipo a que se fez depois da Segunda Guerra? Tá? Por outro lado, eu não saberia até onde apostar nisso, né? Mas é muito curioso que a gente, certamente eu não imaginava isso quando a Kenia me convidou para falar, né? Mas a gente está faz uma semana que por primeira vez um cara que se diz socialista foi eleito como prefeito da sociedade que é o centro do capitalismo, certo? Então, também aí fica a pergunta, que acho que não temos distância suficiente para falar, mas aí parece que aquela alternativa do Polanyi, que parecia completamente fora de qualquer consideração, de repente, pimba, toca uma campainha, né? Faz algum tipo de ligação, né? Então, fica aí, digamos, em aberto, mas eu não sou, digamos, necessariamente pessimista de pensar que a única alternativa que temos é aguentar Trump e Trump linha daqui até o fim das nossas vidas. Mas Certo. Maravilhoso, Ramon. Fico mais otimista depois de te escutar. muito bom. Mas é Pessoal, isso. certo. Pessoal, se não tiver mais nenhum comentário, nenhuma questão, seguir para um encerramento do nosso seminário de hoje, né? Antes de terminar aqui, queria mais uma vez agradecer ao Ramon. Acho que a fala foi muito interessante, Ramon, muito provocativa e certamente nos colocou para pensar. Ramon, muitíssimo obrigado aí, Ramon. Muitíssimo Eu que, obrigado. eu que agradeço o convite do PPGD, né? E da Kenia, do Vitor, tá? E de todos os amigos lá da da minha querida UFPR. Sempre um prazer voltar, mesmo que seja virtualmente. Tá? Então é Certo. isso, moçada. Muito obrigado, então, tá? Falou, Ramon. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.